Conversando com a Doc, a convidada de hoje é a fisioterapeuta, minha parceira, minha paciente também da ginecologia. E o assunto que eu queria conversar com ela hoje é sobre a mudança da perimenopausa. Como é que está acontecendo essa fase na sua vida? Hoje tá tranquilo, né? Porque a gente já vem cuidando disso já desde que eu completei 40 anos. Então, desde que eu completei 40 anos, que eu já venho aqui, Grace, Fazendo uma preparação. Grace, eu não quero ficar assim. Grace, eu não quero sentir determinados sintomas. Por quê? Porque eu cresci no meio de mulheres mais velhas, onde essas mulheres aos 40 anos eram muito velhas. E assim, eu tinha medo daquilo. Quando eu comecei a ficar mais velha, adolescente, adulta, 18, 20 anos, eu comecei a dizer, mas falta tão pouco para eu chegar aos 40 anos. Como é que eu vou ficar daquele jeito que eu via algumas mulheres, né? É porque você falou aí da idade, a menopausa, antigamente a gente via que as mulheres menopausadas de 40, 50 anos, elas já eram muito idosas. E isso fez com que rotulasse a menopausa como uma coisa, uma passagem de velhos. E hoje, talvez por isso, muitas mulheres não querem aceitar que estão chegando na menopausa porque se veem tão ativas, trabalhando, malhando, cuidando da vida, fazendo tudo que diz, não é possível que eu esteja na menopausa. É possível que eu tô chegando lá. Né? Isso, acha que não. Tá na menopausa é sinônimo de velhice. E pra mim, eu ainda não tô chegando nessa fase. Isso faz com que muitas mulheres silenciem essa fase. Você sente isso? Sinto, eu senti, né, na minha vida, eu não neguei em momento algum, na verdade eu já fui procurando ajuda com antecedência, já para minimizar os sintomas, mas eu percebo isso no meio que eu vivo, nas minhas amigas, nos amigos, nos maridos, nos amigos, porque virou uma piada, né? Qualquer discussão, quando a gente é adulta, que tá na fase da vida fértil, é a TPM. Então a gente é sempre rotulada. Qualquer coisa que você não se agrade, TPM, que você mostre alguma... que você não gostou, tá na TPM. Tá na TPM. E aí quando a gente sai da vida fértil, que a gente passa pra vida mais madura, que é dos 40 a mais, a gente começa a dizer, eita, já tá na menopausa? Tá na menopausa, né? Já são essas brincadeiras. E assim, é sério, gente, irrita. É chato, magoa, incomoda. E por mais que a sua esposa, a sua mãe, a sua amiga, a sua prima finja que tá tudo bem e dê uma risada, ela vai pra casa e vai ficar pensando naquilo. E olhe que você é muito boa com isso. Mas você sabe que eu não fiquei, né? Eu não fiquei. Por essa transição, eu sempre digo. A gente passa por algumas transições na vida, né? Tem a primeira transição, que é quando começa a menstruar, que vai entrar na idade reprodutiva, que muda muito a vida, por isso que a adolescência é tão diferente, tem tanta mudança hormonal. E a segunda mudança é justamente quando termina a vida reprodutiva, que é a menopausa, que também acontece mudanças hormonais que vão alterar a parte humoral da paciente, a parte de sono, desejo sexual, ressecamento. Os calores vão aparecer. E isso faz com que a mulher não se reconheça. E a pergunta principal que ficou na minha cabeça foi, quando eu comecei a me cuidar, eu tinha 41, mais ou menos, 41 anos. E eu devo entrar na menopausa lá para 53, 54, né? Pensando nessa... sua mãe. Na minha mãe. Como foi, né? Foi mais ou menos isso. Eu devo entrar mais ou menos aí. A pergunta que ficou na minha cabeça foi, como é que eu vou viver esses próximos 10 anos? Né? Nesse período de transição, né? De climatério. É um calorzinho só, é pouco. Não, o clima tá quente. Não, gente, não é normal. Então, quando as pessoas mais velhas, quando as mulheres mais velhas dizem você que o calor não é normal. Não é normal, tá quente, tá ruim. Tem mulheres jovens reclamando, minha filha reclama do calor, meu marido reclama do calor, mas é diferente. Né? É um e calor quem tá diferente. Passando sabe que é diferente. Ela pode até não querer aceitar. Exatamente. Que é diferente. Exatamente. Mas sabe. E quando eu pensei em falar sobre o assunto, me veio logo a Dami na cabeça, por saber que ela falaria abertamente sobre isso e por falar também como ela está se sentindo, que ela iria conseguir externar isso, que muitas não conseguem. Isso, e quando eu comecei a minha preparação, né, que fui em busca do tratamento, para diminuir, para minimizar os sintomas, porque eu era totalmente contra a não menstruar, totalmente contra a usar isso, a usar aquilo. Eu não queria nada disso na minha vida, que eu queria ser super natural até os 100 anos. Mas eu comecei a notar os meus sintomas e eu comecei a perceber que aquilo não estava normal. E aí a gente começou a fazer as terapias, né, os tratamentos,
para melhorar os sintomas. E fez mudança de hábitos também, né? Mudança de Você hábito, assim. entrou nessa nova fase com outra cabeça Outra também, cabeça, né? hoje- Se exercitando. Isso. Hoje eu sou muito mais saudável do que aos 30 anos, então eu faço exercício todos os dias. Inclusive, um dos motivos que me tira do eixo hoje é aquela coisa, me tornei quem eu mais temia. Se eu não conseguir for. treinar, eu fico estressada, fico irritada, porque... E ela desmarca várias coisas, eu Desmarca. digo, porque Desmarca. ela já desmarcou várias, porque tem horário de treino Porque e horário de A minha treino. Tem o horário dela, prioridade, né? a minha prioridade é atividade física, então eu faço atividade física de domingo a domingo. Eu tenho uma alimentação bem balanceada e bem equilibrada já há muitos anos, mas assim, eu comecei a focar em alguns alimentos, inclusive, que eu descobri também agora nessa fase, que existem alguns alimentos que nos ajudam nessa fase. Então, assim, é toda uma rede de apoio. Eu acho que eu tenho 5 médicas que me acompanham. Mas é porque Né? cada uma tem seu nichozinho, né? É toda uma rede de apoio, assim, elas se falam, se comunicam, para que tudo isso seja levado de forma natural, porque é natural. Isso, é É, natural. normal. É saudável, inclusive. Eu tô viva, por isso que eu estou no climatério. Isso. E é por isso que a gente sempre diz que toda mulher vai passar por isso. E hoje em dia vai passar muito tempo pós-menopausa, né? Porque a expectativa de vida aumentou. Então, depois dos 45, 50 anos, a mulher ainda vai viver muito. Então, ela vai viver muito mais pós-menopausa agora. E é por isso que ela precisa se cuidar, tanto para chegar, quanto durante esse processo e no pós-processo também. Eu acho que a preparação para chegar lá é o fundamental. Assim, eu fico imaginando como seriam esses próximos anos se eu continuasse com aquele pensamento de antigamente de não quero, não precisa, não é assim mesmo. Eu acho que Ou não estou nessa fase, não é isso. Não é isso, sou muito jovem para isso, ou com vergonha, né? Isso. Porque eu podia falar para minha médica, para minha ginecologista, mas eu podia não compartilhar isso com outras pessoas. E era outra pergunta que eu sempre faço a ela, é como é que as suas amigas da sua idade, né? Porque a faixa etária estão falando sobre é isso. curioso, porque assim, eu não vejo elas reclamando, eu não vejo, assim, então eu fico impressionada, assim, gente, essas mulheres não conversam entre si, não tem... Fui no médico esse ano? Não fui, tem 2 anos que eu não fui no ginecologista. E aí, de repente, elas falam alguma coisa, meu Deus, por exemplo, eu tomava 2 taças de vinho no jantar com a minha amiga, eu ficava super bem, agora eu não aguento tomar metade. Gente, isso é um sinal. Tudo está mudando, né? Isso é um sinal, né? Mas não significa que você está doente, significa que você está passando por um processo de mudança. Então, assim, não normalize as coisas que você fazia antes com tanta clareza e que agora tem tanta dificuldade para fazer. Entendi. E não rotulem também a menopausa como esse processo de envelhecimento ruim que lhe dá vergonha de falar ou que você não quer aceitar que você está passando. A melhor coisa é falar sobre o assunto, tirar dúvida, conversar com as amigas. A Dami é uma amiga pessoal minha, a gente conversa muito e a escolha, inclusive, da entrevista foi comendo, tomando vinho, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer e que, faz inclusive, parte da nossa vida. Isso, e que a gente sempre diz que toda mulher precisa ter o seu momento. O momento de estar com as amigas, o momento de sair um pouquinho de tanta atribuição que a gente tem para entrar em outro nível, né? Conversar, assim, entender, compartilhar essas dificuldades, assim, que pareçam pequenas e que são mínimas, mas que quando você começa a somar, vai impactar na sua vida, vai impactar no seu relacionamento. O índice de divórcio acima dos 40 anos, nessa faixa etária, é um absurdo. É muito grande o índice de divórcio. E aí vai entrar em mais um rótulo, crise do casamento, muitos anos de casamento. Não é. É porque nem se eu mesma, se a mulher não está preparada, não sabe, não se conhece, como é que o companheiro dela vai reconhecer o que está acontecendo? Né? Então, assim, é importante você conversar com seu marido, conversar com seus filhos. Né? Eu já tenho uma filha adulta, então explicar, segura aí, que hoje não tô bem, né? Tô passando por um processo e preciso da ajuda de todo mundo. E você falou em um tema que é super relevante de ser levantado, que é a questão da sexualidade, da parte matrimonial mesmo, que muda com essa transição. Então, é comum acontecer ressecamento, não vai ser com todo mundo, mas pode acontecer ressecamento, diminuição da libido, então você ter menos desejo sexual. O marido não vai entender, porque eles estão em outra fase. Na cabeça deles, Eles tá estão tudo os bem. parentão também estão aí à toa e vai dizer, por quê? Mudou tanto? Porque você tá tão diferente comigo? Porque você não quer mais? Porque você tá mais irritada? Porque a mudança de humor, porque você não tá dormindo bem, a insônia Isso. foi algo que me pegou muito.
porque eu nunca tive insônia, apesar de trabalhar com gestante, com parto, eu durmo muito bem, sempre dormi muito bem, qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Então eu comecei a perceber, não, tá estranho isso aqui, tem alguma coisa estranha. E essa parte da sexualidade, a conversa é quem vai definir tudo, é quem vai resolver tudo. Porque a libido é algo que nos cobram muito. Que você sempre tem que estar muito bem, e aí existem milhões de tratamentos para libido, certo? Mas aí eu pergunto a você conversa com seu marido? Você conversa sobre isso? Você conversa com seu médico? Você tá entendendo o que tá acontecendo com você? Ou você vai lá usar medicamento, fazer um monte de tratamento e achar que não tá dando certo. E o buquê de flores na sexta-feira, e a saída, e o jantar do casal, e a conversa. Né, do que tá acontecendo. O carinho, a troca de carinho ali, ó, não tô bem, não tá tudo bem, tô sentindo estranho, tá bom, vamos conversar. Não dá pra adivinhar. A mudança até da rotina, né? Você tentar dar uma mudada pra ver se melhora, porque a libido em si são vários fatores. E acham que não, vai ser só passar um creme e tem que resolver, e se não resolver, o problema é seu. E culpabilizar a mulher também. A mulher, né? Não, eu tô na menopausa, eu tô no climatério, então o problema sou eu. Não. Vamos conversar, vamos alinhar, vamos passar um final de semana na pousada, um jantar. Enfim, não precisa de uma viagem para a Europa para se entender com o seu marido. Basta sentar no banquinho da praia, pedir uma água de coco e conversar, que as coisas vão se ajustando. E isso é muito importante, que nós mulheres conversem umas com as outras e procure ajuda dos profissionais que saibam, que estejam atualizados, porque isso é importante também. É outro ponto. Porque eu também escuto assim, não, eu vou pro ginecologista, não, mas ela não passou nada disso. Não, mas a minha médica não falou nada disso. Mas como, gente? Como não passou? E também a paciente conseguir falar. A gente na consulta sempre tem que perguntar, né? Se você chega para a consulta de uma paciente que já está nessa fase, você tem que até perguntar, puxar. Mas a paciente tem que estar também aberta a falar sobre isso, a entender que não está normal, que está diferente, que mudou alguma coisa. Aceitar, né? Eu acho que a grande palavra é aceitação. E eu achei que eu ia sofrer muito e eu sofri pouco. Mas é porque você se aceitou rápido. Entendi rápido o processo, aceitei rápido e busquei ajuda rápido. Tudo muito assim, porque é rápido, é do dia pra noite. Você dorme com 39 anos e você acorda com 40 anos. E o nosso corpo sabe disso. Então, com 40 anos, ó, a chave vira. E vira muito rápido. Então, precisa se conhecer para entender o que tá acontecendo. Maravilha! Então, é isso. Conversamos um pouquinho sobre esse tema, que nem sempre é falado, mas que toda mulher vai passar e que a gente precisa naturalizar mais. As mulheres precisam entender que é uma fase, que elas vão passar, mas que podem ser ajudadas. E isso precisa estar entendendo também, que tem como melhorar, que existe reposição hormonal, que não é chip de beleza, é outra coisa, que quando a gente fala de reposição hormonal, todo mundo acha, meu Deus, já é o chip. Não é, a gente tá um preconceito que colocam nas nossas vidas, né? A reposição da menopausa, ela é dos hormônios que a mulher deixou de produzir, que tá sentindo falta, não é pra beleza. É para saúde, é totalmente diferente. A gente vai ter a melhora cardiovascular, né? A proteção cardiovascular, a proteção óssea. Foi algo que me pegou muito, essa questão cardiovascular. A questão óssea também, a questão de hábitos de dia a dia, de qualidade de vida como um todo. Então, não se envergonhem, procurem ajuda, conversem sobre isso, conversem com as amigas, né? Tenha uma amiga para sentar, tomar um vinho e conversar e dizer que não tá bem. E a beleza vem. A beleza chega. Não, porque eu falo demais. Não falo do assunto. Ótimo, foi ótimo. Amei.